Ferreira do Zézere, abril, ano 2000, hora aproximada, meia-noite. Uma médica regressa à casa depois de uma viagem ao Algarve. Perto de Ferreira do Zézere, fica aterrorizada ao sentir que está a ser alvo de uma perseguição muito estranha. O que terá perseguido aquela médica naquela noite de abril do ano 2000? Nos encontros imediatos de hoje, vamos examinar um caso típico, paradigmático da chamada experiência de abdução, ou seja, de alegado sequestro por entidades não terrenas. É uma situação controversa, polémica, em debate no meio científico. As circunstâncias do caso, que se referem a um incidente ocorrido nas imediações de Ferreira do Zézere em abril de 2000, foram protagonizadas por uma médica, a doutora Clara, em circunstâncias que vamos examinar de seguida. Naquela noite de abril, uma médica, a quem para preservar o anonimato chamaremos de Clara, regressava à casa depois de uma viagem ao Algarve. A noite estava amena, a estrada quase sem trânsito e a viagem decorria sem quaisquer problemas. Perto de Ferreira do Zézere, a 30 km do seu destino, Clara sentiu-se repentinamente invadida por uma sensação de estranheza e desconforto. Foi essa sensação que a levou a reparar numa nuvem que estava no céu em frente do seu carro. Ao observá-la melhor, Clara notou que aquela nuvem, que por vezes mudava de forma e que tanto desaparecia como pouco depois reaparecia no seu campo de visão, dava a nítida sensação de a estar a perseguir. Intrigada, a médica ficou de olhos postos naquela formação nebulosa que, parecendo ter vida própria, continuou a acompanhá-la na sua viagem. Sentindo-se desconfortável com aquela situação, Clara resolveu telefonar à sua filha, a quem descreveu o que lhe estava a acontecer. Entretanto, continuou a sentir-se perseguida e começou a entrar em pânico. Resolveu então passar o resto da noite num hotel em Abrantes, adiando o regresso a casa para a manhã seguinte. Ao chegar ao hotel, Clara viu de novo a mesma nuvem que, naquele momento, descrevia alguns movimentos semicirculares, como se estivesse a desenhar a letra inicial do seu nome. Começando a duvidar da sua sanidade mental, Clara pediu a um dos funcionários do hotel que a acompanhasse ao exterior para atestar o seu testemunho. Este confirmou a presença daquela estranha nuvem que continuava a descrever os tais movimentos semicirculares. Sentindo-se exausta e impotente quanto àquela incómoda presença, Clara decidiu recolher ao seu quarto para tentar descansar. No entanto, a tensão nervosa em que se encontrava não a deixou adormecer imediatamente. Algum tempo depois, ouviu no exterior do hotel o que lhe pareceu ser o ruído de vários helicópteros. Como Abrantes fica relativamente perto da base aérea de Tancos, Clara não estranhou aquele ruído, que até a fez sentir mais segura e calma,
contribuindo para que finalmente conseguisse descansar. Na manhã seguinte, a médica acordou apenas com uma leve recordação da estranha experiência da noite anterior e seguiu viagem em direção a casa. Três semanas depois, ao retocar a maquilhagem, Clara descobre no seu pescoço uma estranha cicatriz com aproximadamente 14 centímetros que até aí desconhecia completamente. Intuitivamente, relaciona-a com a estranha perseguição de que tinha sido objeto 3 semanas antes e decide contactar os especialistas do STEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, com o intuito de descobrir o que realmente lhe tinha acontecido. Dias depois, encontrou-se com o professor Joaquim Fernandes, um dos elementos fundadores do STEC, a quem relatou tudo o que recordava sobre aquela noite de abril. Depois de a ouvir atentamente, o investigador propôs-lhe uma terapia de regressão hipnótica com a finalidade de recuperar todos os acontecimentos que eventualmente teriam ficado escondidos na sua memória. Durante a regressão, conduzida pela doutora Gilda Moura, uma especialista naquele tipo de terapia, Clara recordou e relatou novamente todos os acontecimentos daquela noite de abril, até ao momento em que, supostamente, teria adormecido. A partir daí, a sua narração alterou-se substancialmente, vindo a revelar alguns factos verdadeiramente extraordinários. Relatou então que o ruído de helicópteros que teria ouvido naquela noite tinha sido induzido no seu subconsciente para a acalmar e que, no momento, o seu quarto teria ficado repleto de uma forte luz que a teria transportado para um corredor luminoso, ao longo do qual teria caminhado até entrar numa enorme sala. Aí, teria sido observada por alguns seres não humanos que a teriam submetido a minuciosos exames físicos que explicariam a existência da cicatriz no seu pescoço. No final dos exames, teria então sido de novo transportada para o quarto do hotel, onde acordou, na manhã seguinte, sem qualquer memória daqueles estranhos acontecimentos. Ao despertar da regressão, Clara recordou então todos os factos absolutamente surpreendentes relacionados com a sua alegada abdução por seres extraterrestres ocorrida naquela estranha noite de abril do ano 2000. Factos esses que agora relata na primeira pessoa. Vinha do Algarve e, a determinada altura, começo-me a perceber que por cima do carro havia uma nuvem e conforme o carro andava, a nuvem também andava. Eu comecei a achar aquilo estranho. Finalmente, quando surge uma curva, a nuvem dá a mesma curva. Só que dá a curva como que esbatendo-se. Outra curva em sentido contrário e a nuvem faz a mesma curva. E liguei à minha filha, completamente aterrorizada, porque aquilo não era normal, a perguntar o que é que ela acharia na altura. Ela teria que 20 anos na altura. Isto foi em 2000. Entrei completamente em pânico, até que decidi ficar no hotel mais próximo. E quando cheguei ao hotel, lá estava ela, a nuvem. Só que, para meu terror, essa nuvem descrevia a primeira letra do meu nome. E isto ainda me pôs mais em pânico. Chamei o porteiro e o porteiro confirmou aquilo que eu estava a ver. Eu fiquei felicíssima porque afinal não era só eu a louca, mas o porteiro também seria louco. E fiquei um pouco mais descansada, fui para o quarto. Quando surge um barulho do lado de fora da janela, tipo vários helicópteros. Ora, como isto era perto da base de Tancos, eu pensei, bom, está tudo resolvido. Não fui só eu que vi qualquer coisa, mas os militares viram. Está tudo resolvido. Estou descansada, estou cheia de sono, tenho que levantar às 7 da manhã, vou dormir.
e no dia seguinte acordei às 7 da manhã, como estava planeado, e pronto, daí passou. Passado umas 3, 4 semanas, acidentalmente, descobri que tinha uma cicatriz enorme no pescoço. Medi, tinha 14 centímetros. Eu nunca tinha sido operada à tireoide e deduzi que só podia ter sido feita naquela noite. Lembro-me perfeitamente de mostrar a cicatriz ao professor e contar a história. A doutora Clara, de facto, há uns anos telefonou-me. Fiquei um pouco surpreendido pela exposição inicial que ela fez do caso, mas, de facto, pela natureza da sua experiência, percebeu-se que ela pretendia um contacto direto connosco aqui na Universidade. Conversamos, enfim, fizemos um inquérito preliminar, procurando saber das circunstâncias, dos fundamentos, objetivos e subjetivos da sua experiência. Porque, de facto, em todas estas histórias, a grande dominante é o género feminino. Portanto, são mulheres, e curiosamente mulheres na meia-idade, o que também pode iniciar pistas interessantes do ponto de vista da investigação, de uma maneira geral. As consequências deste tipo de experiência, independentemente das respostas que possam ser dadas, são sempre traumáticas. Aliás, elas despoletam, como sabemos, vivências que são elas próprias traumáticas, inclusive, como disse, nos anos iniciais da infância, podem vir até esse período inicial da vida, mas que constituem sempre problemas acrescidos, ou seja, são experiências que não podem ser partilhadas. E se acaso o são apenas no núcleo mais íntimo da família. E, de facto, vi que a experiência não era fácil de entender, nem de interpretar, muito menos, e eu lembrei-me então de pedir ajuda e de arremeter, neste caso a doutora Clara, para a nossa colaboradora, a doutora Gilda Moura, uma psicoterapeuta que trabalha connosco e, aliás, tem feito formação aqui na nossa universidade e que durante muitos anos assumiu uma longa prática de tratamento e de terapia destas situações, das chamadas abduções. Fui ter então com a doutora Gilda e fizemos uma regressão do que é que se tinha passado nessa noite. E segundo uma especialista nesta área, o que é que será uma terapia de regressão? Então nós definimos a terapia regressiva como, então, uma técnica de terapia que leva a pessoa ou guia a pessoa à origem dos seus problemas. Ou então, em algumas experiências ou vivências que para nós parecem muito irreais, como é o caso das abduções, né, dos contatos com extraterrestres, em que então a pessoa relata experiências que não estão no nosso contexto de realidade. Nós podemos fazer uma abordagem que pode tomar, então, um rumo da hipnose, que é uma das técnicas que é utilizada na terapia regressiva, em que começa induzindo a pessoa a um relaxamento. Esse relaxamento para a terapia regressiva não é um relaxamento muito profundo, é um relaxamento superficial. Ou nós podemos também induzir uma sessão, uma vivência de regressão, levando a pessoa a focar a sua mente em alguma das coisas que ela está a sentir. E fizemos uma regressão do que é que se tinha passado nessa noite. E, de facto, eu, ao deitar-me, adormeci imediatamente, pelo cansaço, pelo que quer que fosse, e imediatamente senti uma presença no quarto. Logo a seguir eu senti-me como que sugada ou desmaterializada, não sei que termo é de empregar, e fui então para algures, tipo uma nave. Andei num corredor branco, cheio de luzes, como que teleguiada, até que fui ter uma sala onde estavam alguns seres que me obrigaram a deitar numa mesa metálica
curiosamente com os furinhos, forma anatómica, e estavam muito interessados no meu pescoço. E realmente eu só via instrumentos à minha frente, tipo lâmpadas fluorescentes, coisas que, apesar de eu estar ligada à medicina, eu não identificava aqueles instrumentos. Só via instrumentos a passar à frente dos olhos para o pescoço. Depois daquilo tudo feito, ajudaram-me a levantar-me e encontrei-me outra vez na cama. Esse contexto que aparece nesse caso também apareceu nesses outros casos que eu vi, que foi de crescimento, de aprendizado, e que os seres de repente são vistos como mestres, como seres que estão para ajudar e estão para ensinar e não como inimigos. No entanto, as opiniões dividem-se quanto à credibilidade dos relatos obtidos através deste tipo de terapias. O estado modificado de consciência é diverso, quer em momentos diferentes da sessão com a mesma pessoa, quer entre pessoas. E, portanto, há estados de hipnose, conhecidos tecnicamente como estado hipnoidal, em que a pessoa está a ter um conjunto de experiências, mas lembra-se delas quando sai da sessão. Há outras em que nem sequer se lembra. Portanto, em estados muito profundos, tipo sonambúlicos, as pessoas nem se lembram. No estado hipnoidal é relativamente fácil introduzir falsas memórias. Do ponto de vista da tentativa de usar estes relatos, ainda por cima em estados de hipnose e regressão, para provar outras coisas, como seja a crença, por exemplo, em objetos voadores não identificados e seres associados, do ponto de vista do funcionamento do cérebro, é praticamente impossível. A regressão hipnótica pode trazer à memória do próprio sujeito, à memória, digamos assim, consciente do próprio sujeito, factos que foram esquecidos, recalcados, porque muitas vezes estas vivências são tão traumatizantes que o esquecimento, o relegar destes factos para o inconsciente talvez seja uma proteção da mente. Penso que é um método adjuvante que deve ser utilizado em paralelo com outros, porque, como neste depoimento, por exemplo, parecem particularmente importantes as provas físicas, a cicatriz no pescoço e, curiosamente, na tiroide, não é? Como muitos outros elementos físicos que se podem constatar em processos abdutivos. Há, contudo, outras interpretações possíveis para este tipo de relatos. É muito interessante que se comece por dizer que é de noite. É muito comum, tanto no profetismo bíblico, como depois na mística, nas visões místicas, na Idade Média e posteriormente, que estejam associadas a sonhos, e portanto que haja um lado noturno deste ponto de vista. Portanto, há alguma coisa que ocorre de noite. Pois acho também interessante a referência ao formato da nuvem como tendo o nome ou inicial do nome da pessoa, porque nas revelações com conteúdo religioso, normalmente a entidade que aparece sabe o nome da pessoa. Um outro aspecto que está associado frequentemente a estas revelações é que elas deixam marcas e, portanto, há a ideia do estigma. E depois há uma reviravolta na vida. Portanto, há um processo de, depois de se ver a luz, a vida muda. E o sentido da vida muda também. O que há aqui é uma experiência de sentido, associada à ideia da existência de um plano de Deus, de um plano divino, que de repente dá sentido à existência não só do indivíduo, mas à existência dos círculos de pertença no qual ele se insere. E desse ponto de vista eu diria que para as pessoas fazem sentido, ainda que possa objetivamente não ser comprovada a sua existência para além daquele para quem faz sentido. Intrigante e polémico. Este é um caso para o qual não há conclusões. No entanto, os relatos relacionados com abduções realizadas por seres extraterrestres são cada vez mais frequentes e até podem surgir quando menos se espera. Já aconteceu de estar a trabalhar com clientes e inesperadamente surgirem esses relatos.
Então, não tive muitos, tive 3 relatos espontâneos aqui em Portugal. Não que eu fosse em busca, qualquer pessoa quisesse trabalhar esse tema. Simplesmente durante uma regressão, de repente se viam em determinadas situações que, ops, onde é que eu estou? Se bem repararam, a nuvem aparece aqui com uma simbologia muito especial como elemento que despoleta toda esta situação. É preciso lembrar também que a nuvem é um elemento fundamental dentro da mítica religiosa que está geralmente associada à revelação das divindades, no caso, por exemplo, da cultura islâmica com Alá. A experiência da doutora Clara é de facto sintomática de uma profunda transformação da sua personalidade. É aquilo que no domínio do religioso nós podemos designar por uma metanoia. E essa profundidade da experiência que naturalmente nos leva a defini-la como uma experiência limite.